Sensacional domingo, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um Mercado de Licitação especial. Especial por quê? A presença do nosso correspondente especial dos Estados Unidos, Renato Gomes, trabalhando com licitação dentro do governo americano brasileiro lá. Olha aí. O tema hoje vai ser livre, né, Renato? A gente já conversou um pouquinho nos bastidores. Você vai falar para a galera hoje aqui que está nos acompanhando. E a gente, antes de mais nada, eu quero agradecer esses 20 programas que nós tivemos juntos aqui, hein, Renatão? 20. Valeu, poxa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo aqui. Como a Deus falou, 20 programas, né? Se a gente olhar para trás, aí tanta coisa que a gente já falou de parte técnica, já falamos da apresentação de propostas, já falamos sobre proposta de preços, análise, pequenas empresas, como é que empresas têm que fazer depois que elas entram em contrato. Hoje a gente faz um bate-papo, Adeus. Vamos falar um pouco sobre a gente. Eu vou começar aqui falando do meu background, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda em Brasília, né, pelo Instituto Superior de Educação de Brasília, IESB, e nunca imaginei trabalhar com licitação, Adel. Você já imaginou trabalhar com licitação? Como é que foi para você? Para mim, a minha ideia era trabalhar dentro de uma empresa na área de comunicação, trabalhando ali com a parte de publicidade, a parte de marketing, foi isso que eu fiz, né? Saindo da faculdade, entrei numa companhia, trabalhava com eles na parte de comunicação, e ali eu vi um pouquinho de licitação acontecendo, né? Como desenvolvimento de negócio, trabalhava junto com a parte de publicidade, então eu vi ali a licitação começando a nascer dentro daquela empresa, foi uma coisa interessante, mas era algo que para mim não fazia muito sentido, não me interessava muito, porque no fim das contas a palavra de governo para mim, licitação era burocracia, né? Pô, é papel, 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 não acaba mais, é papel. Então vamos lá, agora um minutinho. Pessoal, a minha formação também, por incrível que pareça, antes de eu conhecer o Renato, a minha formação também é publicidade e propaganda. Também não imaginava nunca trabalhar com esse mercado de licitação. Quando eu também comecei meu primeiro emprego dentro do governo, na hora que eu vi isso, essa palavra licitação lá dentro, isso aí foi em 1986, eu fiquei pirado também. Eu falei, pô, isso é muito burocrático. Isso aí, na época, era papel atrás de papel, era máquina de escrever elétrica, tal, tal. E aí eu fui me ambientando. Devolvo a palavra Interessante, para você, não? Renatão, vai lá. Vamos, então. Então, assim, o meu caminho até a área de contratos, ele é um pouco interessante. Os meus pais, eles são funcionários públicos de carreira, né? Eu venho de Brasília, estou agora aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Os meus pais são funcionários públicos de carreira. Meu pai na parte orçamentária, minha mãe na parte de secretaria executiva, em ministérios e tudo mais. E o que eu ouvia sempre eram as complicações das licitações. Qualquer problema, qualquer fraude, qualquer roubo, o que quer que aconteça, ele normalmente vem de uma licitação, de um processo licitatório. Então era uma coisa que eu olhava e falava, não, de jeito nenhum, que isso aqui é muito arriscado, é muito perigoso, né? Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Força Aérea Brasileira, lá na capital, lá em Washington, D.C. A Força Aérea Brasileira aqui nos Estados Unidos, ela trabalhar no departamento de logística lá, né, de material, onde cuida dos envios, das coisas, o que a Força Aérea está comprando fora, para o Brasil, passa por aquele escritório, para poder dar o suprimento à Força Aérea em coisas que talvez no próprio país não seriam possíveis de ser adquiridas. Mas aí houve uma grande reestruturação lá da comissão, e aí eu fui colocado na área de contrato sem saber absolutamente nada sobre isso. Então foi um grande treinamento, fiquei 7 anos lá trabalhando com os militares e com os civis, e foi um grande aprendizado. E ali naquele momento eu comecei a ver o impacto que a licitação tem no resultado final, né? Porque como eu falei no início, quando eu penso em licitação, quando eu penso em contrato, né, o próprio nome contrato é um monte de papel junto que alguém tem que parar e ler aquilo lá. Até fazendo uma relação agora com os dias atuais, hoje eu trabalho, né, sou funcionário público do governo americano, trabalho com licitações aqui no governo americano e estava trabalhando num grande projeto, né? E aí eu conversava com o pessoal, assim, quando a gente está começando o projeto, a gente olha os contratos anteriores, dá uma revisada, vê como é que foi feito, vê o que acertou, o que errou, para a gente poder começar o próximo, né, de uma forma sempre mais produtiva, com um pouco ali de desenvolvimento. Eu conversava com o pessoal técnico, né, conversando ali com os engenheiros, cientistas, todos os departamentos financeiro, jurídico. Eu falava, pô, acho que essa é a primeira vez que eu vejo todo mundo sentado lendo um contrato linha por linha, do início ao fim, né? Porque é muito papel. Mas então, assim, Delcio, na sua opinião, vamos bater um papo. Qual que é a importância de uma licitação em contrato para a população? Para o povo, né? Para a gente que está usufruindo aí do governo, qual que é a importância da licitação, na sua opinião? O primeiro passo, a importância é a transparência. Transparência porque, que nem você mesmo comenta, aquilo ali é um dinheiro das pessoas, de quem contribui, certo? Com impostos, isso, para estar ali dentro, jogando essa aí. Se não tiver pessoa séria dos lados, certo? Que nem quando você falou, senta todo mundo dentro de uma mesa para ler. Ele é uma responsabilidade muito grande.
Eles têm que estar apontando tintim por tintim onde está tendo esse dinheiro. E não só o lado da transparência, como reunir parceiros bons, empresas boas, que vão entrar dentro de um projeto e vão falar: nós temos condições de atender o governo assim, assado, já temos experiência, fazer isso, chegar lá no final, atender com uma mercadoria boa, com um final bom. Que nem um dos programas, episódios, você deu um exemplo para a gente, que o governo americano comprou botas para a galera que estava lá na guerra, a hora que o pessoal estava lá no fronte de combate trabalhando, as botas eram o solado era de papel, entendeu? Então é essa que é a grande importância de quem hoje está do lado de trás, você que está aí nos bastidores, a gente que está aqui nos bastidores, trabalhando com licitação, eu como assessor de licitação, assessorando empresas, você como está aí julgando empresas, a grande responsabilidade nossa aqui perante a sociedade e perante as pessoas, Renato. Maravilhoso você falou em relação à transparência, porque realmente a gente está lidando com dinheiro público, nosso dinheiro, né? Então tem que ser para o benefício da população. Então vamos assim, se a gente parar para pensar hoje nos municípios brasileiros, né, aqui nas cidades dos Estados Unidos, o governo ele atua em todas as áreas, né? O governo está ali para servir a população. Então, é uma estrada esburacada que precisa de reparo, o governo não tem o seu efetivo de gente para ir lá, funcionários públicos, né, que vão lá e fazer aquela reestruturação da rodovia. Então, aquilo ali para ser feito, precisa ser feito um processo licitatório, entrar em contrato para que uma empresa que seja especializada na área vá lá e faça aquele serviço. Renato, por que então que fazem as licitações? Porque precisa ter transparência, como a Adelso falou. O dinheiro é do governo, então o gestor público, no caso o funcionário público que está fazendo a licitação, não pode ir lá escolher as pessoas. No último programa a gente até falou sobre a história da licitação dos Estados Unidos e a gente viu que antigamente o contrato era assinado na casa do pessoal, no papel ali. Então eu via nos meus amigos aqui, quem que trabalha com pavimentação, a gente assinava, aquilo era muito aberto a fraude. Então o governo fazia apenas contrato com os amigos, né? A população, ela tinha o interesse da população, mas o veículo de fazer aquilo era beneficiando os amigos. Então hoje o processo não funciona assim, o processo ele é público, o processo ele tem transparência, o processo ele tem competição. A grande função dos gestores de licitação é fomentar a competição. Mas, Renato, então, onde mais que a gente vê licitação no governo? A gente vê a licitação em todas as áreas. Vamos pensar aqui numa área de saúde, por exemplo. Vai ter licitação para compra de medicamentos, vai ter licitação para compra de equipamentos hospitalares, vai ter licitação para construção de prédios, vai ter licitação para desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisa, né, em torno de novos medicamentos, de novas curas ali. Então, a licitação está em tudo. Poxa, Renato, vai do alfinete ao foguete? Vai do alfinete ao foguete, literalmente. A gente vê hoje nos Estados Unidos aqui, a NASA com suas operações. Em 2026, teoricamente, o homem vai de volta para a Lua. Ali uma licitação pública, vários processos para que seja feita a construção do foguete, seja feito o desenvolvimento das roupas dos astronautas, para ser feito toda a pesquisa, né, da trajetória. Então, literalmente, do alfinete ao foguete, tudo passa por um processo licitatório. Então, basicamente, a licitação ela vai conectar o governo com a indústria e vai trazer um benefício à população. O objetivo é esse. A missão da licitação, a missão dos dois lados aqui, né? Então, hoje tem Renato aqui trabalhando do lado do governo, a Adelso trabalhando do lado da indústria. E a nossa missão aqui juntos é de conectar isso tudo, né? No meu caso, como gestor de licitação, falo que a gente viabiliza a missão. Então, a missão da agência é Departamento de Transportes, é ter uma rodovia segura que vai conectar o ponto A com o ponto B para fazer um escoamento logístico. Então, a gente vai atrás da indústria, né, que possa fazer aquele tipo de serviço, que tenha a capacidade técnica e operacional para realizar aquela obra, mas no final o benefício não é a empresa, o benefício não é o governo, o benefício é a população que vai ter ali o trânsito aberto, vai ter um escoamento logístico, vai ter o acesso a que aqueles produtos cheguem no final. Então, a licitação ela tem esse papel muito importante. E o Adelso falou no início aqui sobre a questão da transparência, a questão dos relacionamentos. É muito importante que o governo tenha esse relacionamento com a indústria, da mesma forma como é muito importante que a indústria tenha um relacionamento com o governo. É uma falácia, é um mito o fato de que as empresas elas enriquecem por causa do governo. Isso não é verdade. A verdade é que as empresas elas conseguem prosperar à medida que elas realizam aquilo que elas estão sendo contratadas para fazer. A margem de lucro nem sempre é tudo isso que a gente imagina. Eu negocio contratos milionários onde a margem de lucro é 2, 3%. O custo é muito grande, a necessidade que precisa ali daquele objetivo, né, da licitação, o resultado final é muito importante, e as empresas estão ali usando aquilo para poder ganhar mais negócio e tudo mais. Então o governo é um dos clientes, o governo é um dos veículos, mas o objetivo assim, é muito interessante dessa conexão, né, desse relacionamento entre a indústria. O relacionamento é um relacionamento aberto, é um relacionamento que abre-se para outras partes, né? A gente não negocia com as mesmas empresas o tempo inteiro, a gente está sempre buscando competição, está sempre buscando
a abertura de mercado para que, né, outras empresas possam participar. Então, assim, é muito interessante. Quando a gente para pensar nessa questão do resultado final, a gente vê que a burocracia ela é apenas um registro, né? Uma das coisas que me fascina nessa área é que quando a gente tem o desentendimento, né, quando as partes se desentendem, então a empresa estava com uma expectativa, o governo estava com outra, aí quando a gente senta para conversar, essas partes não estão entendendo exatamente o que elas querem mandar outra, vale o que está escrito, por isso que o papel é importante, por isso que tem tanto papel numa licitação, vale o que está escrito, a gente volta lá, as expectativas de quanto vai ser pago está escrito, as expectativas de como vai ser feito o julgamento da licitação estavam escritos, todo o processo estava escrito. Quando há uma arbitragem, né, em relação a esse tema, quando vai para um tribunal, quando vai para um recurso administrativo, o que se faz é voltar e falar assim, bom, você fez o que você falou que ia fazer? Dos dois lados, o governo fez o que falou que ia fazer? Sim. A empresa fez o que falou que ia fazer? Então tá tudo certo. Se há um desequilíbrio em qualquer uma dessas partes, aí a gente vai entrar com o processo ali para poder corrigir isso e equilibrar de novo, né? A empresa ela não vai ganhar mais do que aquilo que ela foi contratada, a empresa não vai também ter a possibilidade de fazer, o governo não vai poder solicitar mais do que aquilo que foi contratado. Então é um balanço, é um equilíbrio ali. E a gente tem uma novidade, né, Renato, para a nossa audiência a partir de hoje. A gente quer agradecer e a gente quer avisá-los que nós vamos partir para uma nova temporada aí, graças a Deus, né, Renato? O programa Licitações Americanas e Brasileiras vai ser reformulado e nós vamos entrar de férias. Não é isso, Renato? É isso aí, maravilha. É isso aí, com certeza. Próxima temporada vai ter novidade, a gente vai falar sobre novos tipos de contrato, a nova lei americana, né, que já está sendo implementada. Então é isso aí, pessoal. Quero deixar minha beijoca para todos os americanos e para todos os brasileiros que nos acompanharam nesses 21 programas. Eu e o Renato Gomes, eu aqui no Brasil, Renato Gomes lá nos Estados Unidos, aguardamos todos vocês para a nossa próxima temporada. E vem com a gente! A licitação é algo muito interessante, é muito além do papel, muito além da burocracia, ela traz resultados práticos. Então, próxima temporada vai ser show aí, trazer bastante novidade aqui para a galera. É isso aí, pessoal. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu!